Botaquiano Pangiziami, Moana Velela. Sexo antes do casamento é pecado? Mas a minha pergunta é a seguinte: em que prisma, em que visão, em que contexto vamos analisar isso? Contexto ou no prisma religioso ou cultural? É tudo um ritual de passagem. É tudo um ritual de passagem. Não importa a cosmovisão, não importa a interpretação, não importa o ângulo, a observação, o contexto, é tudo um ritual de passagem. Mas observando no prisma religioso ou cristão, os cristãos poderiam já falar aqui, olha, do ponto de vista, de acordo com a Bíblia, o capítulo X, não sei o quê, a Bíblia diz que o sexo antes do casamento é pecado, é X. Mano, esquece isso, aquilo é cultura de um povo que está lá, é cultura de um povo. Por que não observarmos dentro da nossa cosmovisão, dentro da nossa ordem cosmológica? Por que não observamos aí dentro dos nossos princípios? Até porque, quer tu queiras ou não, muitos dos nossos valores, muitos dos nossos princípios culturais estão lá camuflados na Bíblia, foram adotados nas Escrituras. Eu tenho dito, a Bíblia não é para ler e reproduzir, a Bíblia é para ler e estudar. O que hoje nós chamamos de pecado na visão cristã é o incumprimento de um princípio, de uma ordem estabelecida dentro de uma cultura, dentro da cultura de um determinado povo. E nós não fugimos à regra. Eu acredito muito, o que tem confundido determinadas pessoas é o termo casamento. Casamento religioso. Mas o casamento religioso não obedece a determinados princípios que deviam ser considerados como valores em relação àquilo que nós hoje chamamos de casamento tradicional, o alambamento. Nós cometemos um grande erro em considerar casamento, o casamento religioso, civil, de forma da cultura do Ocidente, e o nosso casamento nós chamamos de casamento tradicional ou alambamento, remetemos em segundo plano. Bem, primeiro eu queria te dizer que o sexo é uma troca de fluidos, é uma troca de energia. Nós não vamos só analisar do ponto de vista físico, mas vamos também analisar do ponto de vista espiritual. É uma troca de fluidos, é uma troca de energia. Isso nós aprendemos com os nossos antepassados. E que o indivíduo deve estar devidamente preparado, deve passar pelo ritual de iniciação para ser preparado fisicamente, mentalmente ou espiritualmente, que é para poder viver a dois, que é para poder levar uma vida de casados. Então, analisando do lado cultural, é incumprimento de regra. É incumprimento de regra, é incumprimento de princípios, é violação da ordem de uma determinada cultura. O casamento religioso hoje, ou o casamento cristão, o casamento europeu, não cumpre um dos principais valores, um dos principais princípios que, do meu ponto de vista, tem muito mais peso, muito mais valor dentro de um casamento. Este valor chama-se pureza. A pureza da rapariga. Nos nossos rituais de passagem, nos rituais de passagem dos africanos, como por exemplo o Xikumbe, o Efinge, o Ememulo, o Mukanda, aqui mais no norte de África, o Ememulo na África do Sul, o Xikumbe, Cabinda, aquela parte de Cabinda, por exemplo. Nesses rituais de passagem, nesses rituais de iniciação, um dos requisitos que é para a mulher ou para a rapariga aprovar é a sua pureza, virginidade. Se a menina não for pura, envergonha a família. É um sinônimo de vergonha para a família. E pode mesmo sofrer represálias duras por causa disto. Isso não é bonito. É bonito. O que hoje nós chamamos de casamento cristão ou civil, valoriza isto? Tem isso como um pré-requisito? Não tem. Nós progredimos ou regredimos? Então, o nosso casamento, que nós hoje chamamos de alambamento, é o melhor casamento. Primeiro, porque é um casamento de autorização familiar. Os tios, os pais, todos têm que estar aí presentes, que é para autorizar o casamento. Já esse casamento ocidental, tu só precisas de padrinhos, testemunhos. Tu podes ser raptada, a mulher pode ser raptada e ser forçada a casar na presença de amigos, não é? Comparsas, os tais coniventes daquele rapto, estás a ver? E casa, não tem autorização da família, isso é o quê? Já no nosso lado, não passa, tem que ter autorização da família.
Por exemplo, o que hoje os cristãos, ou nós os cristãos, chamam de formação de casados, nós chamamos ou chamávamos de rituais de iniciação. Foram aqueles que eu citei, como o Xicumbi, o Ememulo, o Mukanda, o Efinge. A menina é avaliada pelas tias do rapaz e pelas suas próprias tias. Depois de passar pelo esse processo de avaliação, vai para o processo de instrução, que ela aprende a respeitar a família da mulher, ou seja, a família do homem, a sua própria família, aprende a ser mulher, dona de casa, aprende a criar os filhos, aprende a fazer sexo ou a tratar dos órgãos genitais e aprende a fazer os deveres de casa. O que determinava se essa rapariga está em condições de ter uma vida de hoje ou não, primeiro, era a sua natureza, a natureza que definia, o seu corpo apresentava resultados para tal, aí volta dos 14, 15 anos, e avançava. O rapaz tinha que ser instruído pelos seus tios, pelos regedores daquela localidade, pelos responsáveis da família, tinha que receber instrução de como ser homem, como trabalhar, como tratar da família, como respeitar a mulher. Esses são os nossos valores, dos nossos rituais de passagem, os nossos rituais de iniciação. São valores. Hoje em dia só estamos preocupados com os dotes, o valor na carta, mas não estamos preocupados com o valor da pureza das nossas filhas, por exemplo. Até as nossas irmãs foram invadidas por bullying, estigmas. Uma mulher com 20, 21 anos, se ainda tiver a pureza, sofre bullying, sente-se irritada. É uma pressão psicológica para você violar esse princípio. Isso vem de onde? Vem do Ocidente. Uma sociedade ou uma nação cresce com os seus valores culturais e nós precisamos de valorizar os nossos. Ao valorizarmos o uso de anéis, o uso de perucas, ao importarmos vestes típicas do Ocidente ou europeia, o fato, traje, aquele que nós chamamos de vestido de noiva, estamos a valorizar a cultura dos europeus, estamos a enriquecê-los. Nós devíamos valorizar as nossas vestes, os nossos estilistas, os nossos costureiros. Devíamos deixar de chamar alambamento e chamar casamento. Fazer do alambamento o verdadeiro casamento. Fazer da pureza o principal valor dentro desse ritual. Hoje estamos preocupados com o dote, o valor na carta e a pureza. O valor da menina está onde? Fica como? Alguém aí podia dizer, mas o valor do anel, o anel simboliza, por exemplo, que o indivíduo é casado. Você está a valorizar o anel, depois valorizamos o anel o quê? Compramos em Portugal, na França, na Europa. Estamos a valorizar, estamos a enriquecer sempre os europeus. Nós temos a nossa própria forma de identificar que uma pessoa é casada. Sabe como é que nós fazíamos? Através do corte de cabelo, através do penteado, através do tipo de tranças que essa mulher usava. O corte do cabelo identifica que essa mulher é casada. As vestes do rapaz identifica que este é casado. O que as religiões têm feito para isso? Quase nada. Tudo passa. As entidades superiores da nossa cultura, o que têm feito? Quase nada fazemos para isso. É muito normal que você hoje ganhe afinidade. Você gosta daquele traje, porque te acostumaram assim, mas antes foi imposto. Antes você também não usava máscara. Antes os polícias tinham que estar na rua para nós usarmos a máscara no tempo do Covid. Mas hoje, quando tu estás engripado ou com qualquer irritação, qualquer doença do foro respiratório, você próprio já usa máscara. Por quê? Porque ganhaste afinidade. Qual é a continuidade que estamos a dar? O que é que estamos a resgatar? As nossas várias religiões têm que começar a pensar nisso seriamente. Que tipo de continuidade estamos a dar? Que tipo de resgate estamos a fazer? A liberdade é contínua. A liberdade agora está aqui na nossa consciência. Temos que parar de dar ênfase, de dar continuidade dos valores ocidentais. É hora de libertarmos a nossa consciência, é hora de resgatarmos a nossa cultura, valorizarmos os nossos princípios. Bote que no Panguesiano, Mwana Velela.